19 suculentas que não gostam de água e gostam de sol pleno. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho no vídeo de hoje. São suculentas que gostam de uma rega moderada, uma rega controlada, mas final de ano e início de ano não tem como controlar a questão da chuvarada. Mas agora o tempo firmou aqui na cidade que a gente mora, já vai para mais de uma semana de sol pleno, bem pleno mesmo, e a gente tem percebido aqui uma melhora muito grande no desenvolvimento delas. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Vícios do Bem. Quem fala aqui é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem. E como você pode ver, ó, o céu limpinho, não tem nem nuvem no céu e o sol ele está assim o dia inteiro. Então elas estão num local onde tomam bastante sol, tem um sombrite aqui de 50% e isso tem feito muito bem para elas, essa questão dessa proteção em sombrite de 50%, mas tomando sol o dia inteiro, como é o caso dessas que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Começando aqui, ó, por essa híbrida de Mona Lisa, para todo lado que você olha nessa suculenta agora, ela está bonitona e desenvolvendo muito bem, dando haste, tanto haste para muda quanto haste floral, e está aqui a pleno vapor o desenvolvimento. É uma suculenta que em períodos que a gente consegue controlar a rega dela, a gente rega uma vez por semana e ela vai muito bem no cultivo. Nos períodos de final e início de ano a gente não conseguiu controlar porque elas ficam ao tempo, então ela acabou dando uns fungos, ficou um pouquinho perebenta, mas agora ela já está bem limpinha e bem desenvolvida aqui, como você pode ver. Aqui ao lado dela tem também uma suculenta que fica gigante e que também gosta de uma rega moderada. Ela passou os períodos de chuva aí também muito bem, mas a gente percebe que ela gosta mesmo é de uma rega controlada, que é a Afterglow. A Afterglow é uma suculenta que fica gigante e para a gente aqui, a gente está bem satisfeito com o cultivo dela porque além dela crescer muito, ela tem dado muitas mudas aqui para a gente. E com essa semana agora de sol pleno, as mudas desenvolveram bastante porque elas tomam aqui um sol filtrado por baixo da planta mãe e elas estão desenvolvendo e estão ficando cada dia mais bonitas. As 19 suculentas que eu vou mostrar no vídeo de hoje, todas elas gostam muito de sol pleno. E quando a gente fala assim que elas não gostam de água, a gente quer dizer que elas não gostam de encharcamento. Em períodos de chuva, todas elas deram fungo de alguma forma. Como é o caso dessa daqui, ó, que é a Red Tips, tá com a coloração muito bonita, com essa semana de sol pleno. E a gente percebe que realmente elas gostam mais de sol do que do período de chuva. A chuva ela faz muito bem para a natureza, faz muito bem para as plantas em geral, mas para quem cultiva cacto e suculenta sabe que o período de chuva é um período bem preocupante, porque do nada elas começam a melar, apodrecer, e a Red Tips nós temos uma outra aqui que estava já bem grandona, bem desenvolvida, e ela diminuiu bastante no período de chuva. Então elas realmente gostam do sol pleno e de uma rega controlada. Como é o caso da de número 4, que é essa daqui, ó, que é uma colônia da Sinocrassula indica, que também gosta de uma rega mais controlada, não é chegada aí em muita água, em muito encharcamento. E aproveitando que está perto aqui, eu vou colocar como a de número 5 do vídeo de hoje, que também não gosta de encharcamento, essa daqui que é a Mona Lisa. Ela também gosta de uma rega moderada, uma vez por semana, mas gosta bastante aí do sol pleno. Desenvolve bastante mesmo com o sol. Essa semana ela cresceu muito aqui por causa da questão do sol pleno. Não tivemos nenhuma gota de chuva essa semana. E depois que nós adquirimos ela, foi a semana que ela mais desenvolveu, por causa do sol pleno. A de número 6 é essa híbrida de Gigantia, que era toda verde no período de chuva, agora ela está um verde meio azulado e com as pontas todas avermelhadas. Além de crescer, desenvolveu muito na questão de coloração e até muda já está liberando aqui. Então a gente percebe que elas desenvolvem muito bem quando tem o sol pleno. E a suculenta de número 7, que também não gosta de encharcamento de muita água, é a Gila. A Gila em períodos de chuva, ela dá muito fungo, tanto é que essa aqui nós precisamos decapitar ela, e agora que ela começou a desenvolver com o sol pleno. Temos uma outra muda dela aqui também, que já era para estar bem maior, bem mais desenvolvida,
E agora essa semana com o sol pleno, ó, ela já deu uma recuperada boa, tá bem mais bonita. Já estamos fazendo a rega dela aqui já por causa da questão do sol pleno. E ela vai bem bonitona no cultivo. E à medida que foi diminuindo a quantidade de chuva, ela começou a liberar mudas através de haste. Já tirei aqui umas 3, 4 mudas e ela continua reproduzindo. Então, à medida que vai diminuindo a chuva, a tendência é só elas desenvolverem cada dia mais no cultivo. E quando não está chovendo, a rega dela é uma vez por semana, que é o que aconteceu aqui essa semana. A gente regou uma vez. E a suculenta de número 8, que também não gosta de encharcamento, mas gosta de sol pleno, é essa daqui, que é a Darth Vader. Essa daqui, ela é uma cristata, uma suculenta cristata que nós adquirimos, mas nós já temos uma outra aqui no cultivo que a gente sabe bem que ela não suporta encharcamento, mas gosta de sol pleno. E a suculenta de número 9 também, que deu uma diminuída com a questão da chuvarada, foi a Orion. Então a gente entendeu que ela também não gosta de muito encharcamento, de muita água, mas agora com essa semana de sol pleno, ela já deu uma desenvolvida boa, tanto no crescimento quanto na questão da coloração. Então dá para entender que realmente elas se dão melhor com o sol pleno do que com a questão da chuvarada ou com o excesso de água. Quem já acompanha o canal aí e assiste todos os vídeos, percebe aí que já viu ela bem maior aqui nos períodos de outono e inverno, por exemplo. No período de chuva ela diminuiu por não gostar de água e agora ela está voltando a crescer e ficar lindona de novo no cultivo. Embora ela tenha diminuído aí nos períodos de chuva, mas é uma suculenta bem resistente, vale muito a pena ter no cultivo porque deixa qualquer arranjo mais bonito. E usando então a suculenta de número 10 aqui, que é essa gigante que está aqui nessa baciada. A gigante, no caso, é essa maior. Vou mostrar aqui para você entender melhor. Com uma semana de sol, as folhas de baixo que estavam bem atacadas por fungos no período de chuva, as folhas de baixo já estão amarelando para poder cair, literalmente despencar aqui da muda do tronco. Mas em compensação, com uma semana de sol, as folhas novas cresceram, desenvolveram e estão bem limpinhas, ó, de ataque de fungos. Então a gente entende aí que à medida que o sol vai batendo ali para valer a semana toda, até as folhas com fungos vão secando e vão caindo. A de número 11, eu vou colocar essa daqui, que é a Vivem, que é uma suculenta que desenvolve bem em qualquer estação do ano, mas durante o período de chuva a gente percebe ela só verdinha. E o que deixa ela bem interessante, pela questão de não ter tanta água no vaso ou de preferir uma rega moderada, é a questão da coloração. Porque é uma suculenta que quanto menos a gente rega, mais colorida ela fica. E quanto mais sol ela toma, mais colorida ela vai ficando também. Então às vezes as pessoas perguntam pra gente o que a gente faz para deixar a suculenta colorida. E na verdade são os cuidados básicos, mas o que deixa a suculenta colorida realmente é o sol pleno. É o tanto que ela fica exposta ao sol. E é uma suculenta que vale muito a pena ter no cultivo pelo fato da questão da beleza dela. É considerada simples, então é uma suculenta bem baratinha, muito fácil de conseguir, mas que deixa aí qualquer quintal, qualquer jardim bem mais bonito. Aqui ao lado dela eu vou colocar como a de número 12, esta coroa de Cristo, que é a mini coroa de Cristo, que é considerada uma suculenta porque ela é da família dos cactos e todo cacto é uma suculenta. É uma planta que vale também muito a pena ter no cultivo, principalmente essa mini, porque ela vai crescendo e virando uma arvoreta. Esta mesmo já está uma arvorezinha, a gente faz uma poda nela aqui de vez em quando para ela crescer nesse formato, que a gente acha bem bonito e bem interessante. Mas também não precisa de muita água, de muito encharcamento. A de número 13 é a Francesco Baldi, que a gente achava que ela não dava trabalho, que ela gostava de água, de calor e tanto faz. Mas como nós tivemos um período aí de mais de 3 meses de chuva, então a gente conseguiu perceber aqui no cultivo que algumas andaram melando também. Então deu para entender que ela também não gosta de muito encharcamento. É uma planta bem tranquila de cultivar, bem fácil de cuidar, porém
precisa deste cuidado aí em relação à rega. Mais sol, quanto mais sol ela toma, mais bonita ela fica e mais colorida. Em relação a não gostar de muita água, de muito encharcamento, a gente às vezes nem percebe tanto que ela não gosta, porque como ela brota muito e dá muita muda, então às vezes uma muda ou outra dela que você perde ali para chuvarada, você não importa tanto porque tem muita realmente. Mas é uma suculenta que se você ainda tiver pouco no seu cultivo, é bom tomar cuidado aí com excesso de água. A rega dela aqui a gente rega uma vez por semana, em períodos de sol pleno. Não é uma regra, né? Pode ser que no lugar que você mora precise regar mais vezes, mas normalmente a gente rega aí uma vez por semana e quando está muito quente mesmo, a gente rega aí a cada 4 dias. A suculenta de número 14, ela é um pouco mais tranquila em relação aos períodos de chuva, pelo fato dela ser uma gigante, uma suculenta gigante, que é a mauna ou mauna. Essas suculentas, elas normalmente são mais fortes, mais resistentes, mas mesmo assim a gente percebe aí uma boa quantidade de fungo nas folhas de baixo dela, principalmente em períodos de muita chuva. Então a gente nota que ela realmente gosta do sol pleno e de uma rega mais moderada, mais controlada. Essa daqui ela está liberando algumas hastes para formar mudas, mas essa semana a gente percebeu que ela desenvolveu demais com a questão do sol pleno, porque realmente vai para uma semana de muito sol, muita claridade e, como eu falei no início do vídeo, nenhuma gota de chuva. Então elas estão adorando esse período e com isso elas estão aqui, ó, reproduzindo e se multiplicando, pelo fato de gostar de sol pleno. E a suculenta de número 15, que também gosta de sol pleno, mas não gosta de muita rega, de muito encharcamento, é o sedum bronze. Este daqui é o mini sedum bronze, mas o cultivo dele é igual ao do sedum bronze. Sedum bronze também teve um período que ele era bem tranquilo de cultivar, bem fácil, só que esse ano que passou, não sei o que aconteceu, mas deu muito fungo aqui na nossa região. Então até o sedum bronze mostrou pra gente que ele também não gosta de muito encharcamento. Então se você tem no cultivo, é uma suculenta que fica muito bem, passando aí uma semana sem rega, ou para mais de 5 dias sem rega e no sol pleno. Quanto mais sol, mais bonita e mais ela se desenvolve. E também na questão da coloração. Quanto mais sol pleno ela toma, mais bonita ela fica. E lembrando que quando a gente fala de sol pleno, não é chegar com a sua suculenta lá do garden ou da floricultura e já levar ela direto para o sol. É necessário fazer a adaptação. Mesmo a suculenta sendo de sol pleno, é preciso fazer a adaptação de todas elas para depois deixar no sol pleno, que é o que acontece aqui com a gente. E com alguns cuidados básicos, um bom substrato, um substrato bem drenado, bem aerado, adubação uma vez por mês, elas desenvolvem muito bem no cultivo. E já vou seguindo aqui para a suculenta de número 16, que tem um detalhe interessante e mostrar para você na prática aqui, que tem algumas suculentas que elas até superam o período de chuva, mas o que elas gostam mesmo é de sol pleno, como é o caso da paraguaense. Vou tirar essa folhinha seca que está aqui, para você ver, ó, que com uma semana de sol pleno, todas as suculentas, não só a paraguaense, mas todas as suculentas, elas foram murchando e secando as folhinhas que estavam com algum tipo de fungo, como o fungo da mancha negra, né, o pinta preta. Além dos cuidados básicos aí com os fungicidas, essa semana de sol pleno ela deu uma limpada boa aqui nos fungos do cultivo aqui das nossas suculentas. A de número 17 é essa agave azul, que também é uma suculenta que é muito tranquila de cuidar, mas a gente costuma falar que ela não gosta de muita água em excesso pelo fato de que ela suporta passar aí até 20 dias sem rega. Já aconteceu aqui da gente deixar ela um período aí para mais de 15 dias sem rega e ela continuou bonitona. É uma suculenta muito tranquila de cultivar e que adora o sol pleno. Nessa semana mesmo eu percebi que ela já era muito bonita, tinha uma cor muito bonita, mas essa semana ficou bem mais acentuada a cor dela aqui e ela está lindona com essa semana aí de sol pleno. Passou aqui o período de chuva também numa boa, não tivemos nenhum problema com ela,
mas a gente percebe que se puder controlar a rega dela, ela também não faz muita questão de muita água não. Muito tranquila de cultivar e é uma suculenta que vale muito a pena ter no cultivo pela tranquilidade dela de cultivo. E também pela questão da beleza, né? Porque é uma planta bem rústica e que deixa aí qualquer quintal, qualquer jardim bem mais bonito, com essa forma bem rústica dela. E a suculenta de número 18, que também gosta bastante aí de um sol pleno e que gosta de uma rega moderada, é o Sedum Voodoo. Tem esse nome estranho, mas é uma suculenta bem bonita, bem bacana, embora tenha as folhinhas bem pequenininhas e nem chega a formar rosetas, mas é considerada uma suculenta e ela é de sol pleno. Quanto mais sol ela toma, mais colorida e mais bonita ela fica. Ela estava bem verdinha nos períodos de chuva e agora já está pegando essa coloração bem bonita porque gosta de sol pleno. E a suculenta de número 19, que também gosta de uma rega moderada, senão acaba apodrecendo, e que gosta bastante aí de sol pleno, essa daqui que é a Barombude. Barombude também, quanto mais sol ela toma, mais colorida e mais bonitona ela vai ficando. Tivemos alguns cuidados básicos com ela aqui no período de chuva, mas agora ela está gostando bastante aí dessa semana de sol pleno que está acontecendo. E aqui, ó, mostrando de um ângulo maior, dá para você ver bastante coloração nas suculentas. E é aquilo que a gente deixa como dica aqui. O importante é você dar os cuidados básicos e cada estação vai trazendo aí para o seu cultivo, para o seu jardim, para o seu quintal, o que aquela estação tem de melhor. Quem acompanha o canal viu aí que os períodos de outubro até agora início de fevereiro, eu deixei muitas dicas aqui sobre fungicidas e inseticidas, porque realmente é um período que dá muita praga no cultivo, que é o período de chuva e muita umidade. Agora, como já está acabando um pouco a umidade, então elas já começam a ter um pouco mais de sossego e só desenvolver. E a intenção do vídeo também é dizer para vocês sobre a importância do sol, mas também de tomar os devidos cuidados. Se não tem ainda um sombrite, se você tiver um local onde você consiga colocar suas suculentas e cactos para tomar aí o sol da parte da manhã, nós sabemos aí que o sol da parte da manhã é o melhor sol e é o melhor horário, né? É o sol mais saudável, se podemos assim dizer. E também a questão da adaptação. As nossas suculentas aqui, elas já ficam ao tempo, então elas foram acostumando aos poucos aí com essa questão do sol. E agora elas tomam sol aqui praticamente o dia inteiro e estão muito bem. Como você pode ver, ó, tem coloração para todo lado que olha aqui, elas estão ficando bem bonitas aí com essa questão do sol pleno. E aí no seu cultivo, como é que está o desenvolvimento aí das suas suculentas e cactos? Você também está gostando aí do resultado com esses períodos de sol e menos chuvarada? Deixa nos comentários aí que a gente tem interesse em saber como que está o desenvolvimento das suas também. Se você gostou do vídeo, eu vou te pedir que se inscreva caso não seja inscrito. Deixa um joinha, porque fazendo isso o YouTube vai entender que você gostou aí do vídeo e manda todo vídeo novo que a gente postar aqui para você. Para você que ficou até o final do vídeo, agradeço aí pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.